Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Eu quero aqui externar a minha alegria a esta igreja, Assembleia de Deus Renovar, que está completando 9 anos de idade. E eu queria dizer que eu estou muito honrado, porque eu estou no Evangelho há 28 anos, irmãos. Já estivemos em congregações, na sede, no Rio de Janeiro. E em toda a minha vida eu já preguei em várias festividades de igreja. Mas na minha igreja sede é a minha primeira vez que eu prego numa festa de aniversário na minha igreja. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a confiança do ministério da igreja, pastor Ricardo. Eu ainda tentei dar um dibre, né? Porque na minha concepção era justo ver o pastor Ricardo, o pastor Rafael, pastores antigos, Juliano, estar aqui nesse dia de hoje pregando. Mas eles não quiseram me ouvir não, irmãos. Então, eis-me aqui. Amém? Já foi orado. E eu queria que os irmãos abrissem comigo no tema da festa que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 14. E vamos tentar ser fiel ao tema desta mensagem aqui nesta noite. Amém? Eu quero ler no capítulo 14, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém Jesus lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a recusar, ou a se desculpar. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te também que me haja por escusado. E o outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Você pode dizer amém? Amém. Se assente dando glórias ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, eu estava lendo esse texto, meditando nesta palavra, e eu fico pensando, irmãos, como o reino dos céus, como Jesus, ele sempre foi muito claro, muito transparente naquilo que ele veio trazer para o teu povo aqui na terra. Jesus, um dos primeiros sermões de Jesus, ou o primeiro, ele chega em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, 34, e ele nos dá ali uma receita
de como se ter paz e segurança. Paz e segurança. Eu acho que é tudo que o ser humano precisa. Paz e segurança. Jesus, no seu sermão, ele tenta de toda maneira nos tranquilizar. E o sermão e a palavra dele para a tua igreja é: eis, estejais ansioso por nada. Fique tranquilo, sabe por quê? Porque o vosso Pai Celestial, Ele bem sabe do que vocês necessitam. E Jesus, ele faz umas declarações, a ponto de dizer: olha, o que eu vim trazer para vocês aqui é algo muito mais excelente do que apenas uma comida, uma roupa, umas vestes. E o conselho de Cristo é: buscai primeiro o reino dos céus. Jesus, ele veio apontar para nós que o negócio dele conosco não é só aqui nesta terra. Deixa eu repetir, ele falou: olha, aqui na terra eu vou sustentar vocês, mas por favor, não fiquem ansiosos com as coisas daqui, porque as coisas daqui são perecíveis, tem prazo de validade. Você usa uma roupa bonita hoje, amanhã vai estar velha. Você come o melhor alimento hoje, amanhã você vai ter necessidade de novo. E ele nos dá uma receita dizendo: olha, a prioridade na vida de vocês deve ser o reino dos céus. Busque sempre, tenha sempre como prioridade o reino dos céus. Davi, ele entendeu isto. Davi, no Salmo 27, versículo 4, ele diz para Deus qual é a prioridade dele. E ele escreve lá: uma coisa eu pedi ao Senhor. Prioridade, meu irmão. Qual, Davi? Que eu possa estar, morar, habitar no teu santo templo e aprender. Porque a prioridade de Davi era estar aonde Deus estivesse. Paulo também diz a mesma coisa, Filipenses 3,13. Ele também fala uma coisa: prioridade, eu também faço. O que, Paulo? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Sabe por quê, igreja? Porque eu tenho um alvo, eu tenho um prêmio para receber. É daqui desta terra, Paulo? Não, é do céu. É algo, aleluia, guardado por Deus para mim. É um prêmio que Ele prometeu. E eu estou aqui, ó, dentro de uma cadeia. Eu estou aqui pronto para ser, aleluia, sacrificado. Eu estou aqui, olha, levando chibatadas. Mas olha, eu combati o bom combate. Aleluia, encerrei a carreira. E agora eu vou receber aquilo que por Deus me está prometido. É coisa da terra, Paulo? Não, é do céu, que não se pode murchar e que permanece para sempre. Esse texto no capítulo 14 de Lucas, Jesus estava na casa de um fariseu ceando. E Jesus, ali vendo o alvoroço, ele começa a dar um ensino, um discipulado, coisa de Deus. As pessoas procurando os primeiros lugares.
As pessoas tentando levar vantagem uma sobre outra. E Jesus chega e fala: não faz isso. Não faz isso. E Jesus vira para o dono da festa e fala: olha, quer um conselho? Você quer se dar bem na vida? Quando você fizer uma festa, olha, chama os aleijados, chama os pobres, chama os mancos e chama os cegos. E eu estava lendo esse texto essa semana e pude ver que um que estava sentado na mesa vira para ele e fala: bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. Mas só que essa pessoa estava sentado na mesa, na casa de um fariseu, e ele acabou de ouvir Jesus falar de pessoas que os fariseus não engoliam, que eram pobres, pessoas doentes, pessoas cegas. E alguém se levanta e fala isto. E eu entendi, irmãos, que esta pessoa que se declarou, ele falou como que com escárnio para Jesus. Que é isso, pastor? Porque quando a gente lê o primeiro versículo, o segundo versículo do capítulo 15, a gente vai ver fariseus, escribas, murmurando, porque Jesus estava dando ouvido a pecadores e publicanos. Logo, esse povo não gostava. Alguém fala ali, mas de maneira como que escarnecendo. Imagina o céu cheio de pobres, imagina o céu cheio de aleijados, imagina o céu com cegos, imagina o céu com pessoas pobres. Aí Jesus conta a parábola. É por isso que Jesus conta a parábola. Jesus falou: houve um homem que fez uma grande festa, convidou os nobres, convidou quem tinha recursos, convidou quem tinha dinheiro, preparou tudo. E no dia da ceia, quando tudo estava preparado, ele mandou chamar os convidados. E a Bíblia diz que um por um começou a recusar. Dinheiro é bom, mas às vezes afasta a pessoa de Deus. Um por um começou a recusar, como disse o pastor Ricardo: vou ver meus bois. Você vai pagar sem ver primeiro? Vou experimentar meus negócios. Você vai pagar e depois que vai experimentar? Desculpas esfarrapadas. E Jesus sabia disso. Jesus entendia disso. Jesus sabia que a prioridade desse povo aqui não era o reino dos céus. E Jesus agora diz: então aquele rei indignado vira para o teu servo, e disse: vai, pega os pobres, pega os aleijados, pega os mancos, pega os cegos, pega os necessitados e encha a minha casa. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, logo em seguida, no versículo 25 em diante, Jesus, ele agora dá um discipulado, inclusive é um capítulo da Bíblia, que muitas pessoas que dão discipulado da igreja gostam de usar. Lucas 14, a partir do versículo 25. Jesus agora vira para o povo que estava seguindo ele e disse assim: olha,
qualquer que quiser vir após mim, e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, versículo 27, também não pode ser meu discípulo. E agora, a partir do versículo 28 aí da Bíblia, irmãos, Jesus ele está dando um discipulado, ensinando as pessoas que querem acertar o caminho dos céus e não errar. Jesus agora está dando um discipulado, mostrando como fazer a coisa certa, mas de maneira certa. Quem quer ir para o céu aqui? Amém? E Jesus ele conta uma parábola. E eu aprendo, irmãos, que atrás de toda a parábola sempre tem uma verdade de Cristo. Cristo sempre traz uma verdade dentro das parábolas que ele conta. E ele diz assim, olha, qual de vós, irmãos, querendo edificar uma casa, não faz as contas primeiro, se que com aquilo que você tem, vai dar para terminar. Jesus ele está ensinando a prudência. Jesus ele está ensinando aqui como não passar vergonha. Como não passar vergonha. Jesus ele diz para alguém construir um templo, para alguém construir uma torre. Esse alguém primeiro, ele precisa ver se o valor que ele tem em dinheiro vai ser suficiente para ele poder construir, para ele poder edificar. Caso contrário, ele vai começar a tua caminhada e vai chegar algum momento da tua construção que o dinheiro vai acabar e ele passará vergonha. E os outros vão olhar para ele e vai dizer, olha lá, começou a edificar e não pôde acabar. Jesus ele está alertando a tua igreja sobre o aprendizado, meu irmão. Você quer ir até o fim? Aprenda como chegar até o fim. Você quer receber a tua coroa? Aprenda o caminho do céu. Você quer ter conquista com Cristo? Sente e aprenda o Evangelho. É isso que Jesus está falando. O aprendizado evita a gente passar vergonha. Jesus está falando com a igreja, irmãos. Jesus está falando com o povo da igreja. Com o povo da igreja. Com aquele povo que estava ali perto dele. Porque havia os religiosos da época que se julgavam ser dono dos céus. Mas Jesus estava mostrando para eles, olha, vocês começaram a edificar de maneira errada. Vocês começaram a edificar, mas não de maneira correta. E aqueles homens que se consideravam dono dos céus, escriba, fariseus, eles estavam muito mais longe dos céus do que eles imaginavam. O que é isso, pastor? Auto-engano. Auto-engano. Eu penso que estou no trajeto. Eu estou certo de que estou certo. Mas no resultado final, eu percebo que eu quebrei a cara. Eu percebo que as minhas atitudes me levaram para lugar nenhum. Eu percebo
que o que eu aprendi não foi suficiente para poder me salvar. Eu perguntei aqui, irmãos, eu pregando essa palavra, eu perguntei lá na comunidade uma vez: qual de vocês querem ser enganados? Qual de vocês gosta de ser enganados? Ninguém gosta de ser enganado, filho. Ninguém gosta de passar vergonha. Ninguém. E Jesus, ele está ensinando, dizendo: olhe para a minha palavra, atente para o meu evangelho, para que naquele grande dia, vocês, aleluia, não queiram, aleluia, duvidar, porém reclamar naquele grande dia. Porque a oportunidade de Deus, ele está nos dando hoje, para atentarmos para a tua palavra. Jesus agora, Lucas agora, ele no capítulo 15, ele mostra agora na realidade, já não é mais uma parábola. Lucas agora está dizendo: e chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Mas o versículo 2 diz: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus Cristo, irmãos, ele veio aqui a esta terra formar discípulos. E a Bíblia diz que onde ele passava, publicanos e pecadores vinham até ele para poder ouvir a palavra do reino. Enquanto do outro lado uma turminha queria trancar a porta dos céus, porque eles diziam que os pobres, que os pecadores não tinham direito ao reino dos céus. Nós ouvimos isso hoje cedo, irmãos. Quem somos nós para dizer quem tem direito? Somos nós para poder fazer acepções de pessoa? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses homens estavam com síndrome de Jonas. Jonas. A Bíblia diz que Deus lá dos céus olha um povo na cidade de Nínive, povo bárbaro, povo pecador. E Deus agora chama um profeta, porque Deus tinha um problema. Deus chama o profeta Jonas e fala: vai até a cidade de Nínive e pregue a palavra que eu vou te dizer. Porque a palavra de Deus, ela cura, ela salva, ela liberta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Pregue, Jonas, a palavra que eu te disser. E agora a gente vê, pastor, Deus que tinha um problema, que era o povo de Nínive, agora chama aquele que ele salvou, aquele que ele dotou, e agora aquilo que deveria ser uma solução para o povo de Nínive, agora passou a ser outro problema para Deus. Deus tinha um problema, chamou o crente, agora está com dois problemas. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Deus salvou a gente para quê?
Deus me salvou para quê? Deus não chamou a gente para ser problema para a igreja. Deus não chamou a gente para ser problema para ministério. Deus não chamou a gente para ser problema para o pastor. O problema que nós devemos trazer para o pastor não é eu ser um problema. Eu posso trazer outros, de outras pessoas não crentes. Porque Deus, Ele salva a igreja para ir no mundo resgatar pecadores. Deus, Ele liberta a igreja para ser um canal libertador para o pecador. Deus não me chamou para ser problema para a igreja. Porque cada problema que um crente traz para a igreja é menos tempo que a direção vai ter para cuidar, para ir atrás de pecadores. Você pode repetir após mim e falar: Deus não me chamou para ser um problema. Foi Jonas. E por que Jonas foi um problema? Jonas olhou para o povo de Nínive e julgou no coração dele: não, ele não é merecedor. Eles não podem se salvar. Eles não podem se libertar. Aleluia. Aleluia. Eu ouvi aqui, irmãos, que quem faz a obra, quem dá o crescimento, não somos nós. A ordem do Senhor foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas quem vai libertar não vai ser eu. Quem vai dar o crescimento vai ser o Senhor. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Eu tenho que me cuidar sempre, irmãos, para que eu possa evitar ser um problema para o ministério da minha igreja. Eu tenho que me cuidar sempre, para que eu seja uma solução para os meus vizinhos, para os meus filhos, para a minha casa. Talvez alguém dentro da minha casa não seja cristão, não leia a Bíblia. Aleluia! Mas deixa eu falar uma coisa, irmãos. O mundo não lê Bíblia mesmo, não. Mas o mundo, ele lê a vida do cristão. Nós podemos ser uma carta lida, andando por esse mundo afora. Nós podemos e devemos ser uma carta lida, lá dentro do nosso trabalho, lá dentro do colégio, aleluia, dentro do nosso lar, aonde quer que o Senhor nos enviar, até aos confins da terra. Alguém está te observando, alguém está te vendo, e a ordem do Senhor é: seja um exemplo, pregue para ela com a tua vida, e se for necessário, use palavras. Use palavras. Mas se eu for um problema, meu irmão, se eu for um problema, eu vou pregar para quem? Eu vou ganhar quem para Jesus? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que haverá o joio e o trigo. Mas espera aí. Mas a Bíblia diz que todo aquele que crer, todo aquele que crer na palavra será transformado. Todo aquele que der crédito, fizer a coisa certa, a vida dele vai ser redimida, vai ser mudada, vai ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Ide pregai a toda criatura. Aleluia. E sabe qual é o problema, irmãos? É que Jesus Cristo, ele quando estava pregando certas vezes,
alguém olhava para ele e falava, dá-nos um sinal. Ele falava, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Mas peraí, o que o Jonas fez, irmãos? Primeiro, ele fugiu diante da face do Senhor. Fugiu. Jonas era o tipo do cristão complicado. Como assim, pastor? Explica. Aonde ele chega, ele diz, eu sou crente. Mas o meu comportamento não condiz com aquilo que eu digo que eu sou. Imagina dentro daquele bar, quem é você? Eu sou cristão, sirvo a Deus, servo do Deus vivo. O que é que você está fazendo aqui? Eu estou fugindo de Deus. O que é que você é? Eu sou servo dele. Por que você está fugindo? Porque eu estou discordando daquilo que ele mandou fazer. Olha que confusão de identidade, meu irmão. Eu sou crente, mas não obedeço a Bíblia. Eu sou cristão, mas não aplico ela na minha vida. Peraí, isso é confusão de identidade. Aleluia, aleluia. Crente tem a sua identidade dos céus, meus irmãos. E acredite numa coisa, o mundo sabe identificar um crente. Sabe. O que você é? A coisa mais triste que tem, irmãos. Mais triste é você olhar para alguém e falar, eu conheço fulano de tal. Aquele cara é crente, ele? É ruim, hein? Já ouviu isso de alguém? Pois é, meu irmão. Pois é. O que Jonas fez? Ficou 3 dias no ventre da baleia. E a Bíblia diz quando a alma dele estava desfalecendo, ele se lembrou do Senhor e orou. Aí Deus manda a baleia ir lá e jogar ele para fora, lá em Nínive. E eu entendo o que Jesus quis dizer para aquele povo, irmãos. Ele falou, um homem rebelde foi lá em Nínive. E ele pregou para os ninivitas. Sabe quantas pregações Jonas pregou para os ninivitas? Me ajuda aí, quantas? Quantas? Diga assim, ó, uma. Não, aponta com o dedinho e fala, uma pregação. E sabe o que aconteceu com uma pregação? E foi uma pregação tipo assim, olha, ou se convertam ou vai morrer. Hã? Como é que você receberia uma pregação dessa? Salmo, sabe, João, o versículo que a gente falou aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez o aluno da clínica virou para mim e falou, pastor, se fosse um pregador brabo que chegasse aqui, tipo João Batista, ele ia traduzir esse versículo assim, olha, ou você crer ou você morre. Porque todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fiquei olhando para ele, eu falei, rapaz, não é que é isso mesmo? Ou você crê ou morre. E foi a pregação que Jonas chegou em Nínive fazendo. Ei, daqui a 40 dias essa cidade será subvertida. Vai morrer todo mundo. Uma pregação, meus irmãos. Escute aqui, uma pregação. Quantas pregações a gente já ouviu? Quantas pregações a gente já ouviu? E o coração de muitos ainda continua duro. E ainda tem muitos, eu estou falando da igreja em geral na face da terra, dando trabalho a ministérios. Jonas só pregou uma mensagem. E quer saber? Toda a cidade se converteu ao Senhor.
O que você quer? Sinal? Profeta Jonas, filho. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Ele pregou uma vez, uma mensagem. Todo mundo se converteu. Sabe o que é Deus falando aqui, irmãos? Eu conheço cada vida na face da terra. E Jonas não gostou não, irmão. Pregou, se converteram, se humilharam. Historiadores dizem que Nínive ficou ainda por 100 anos inclinado para Deus. Naum, que depois chegou e o pecado entrou lá de novo e arrebentou com tudo. Jonas, ele conhece cada ser humano na face da terra. Nínive era um povo bárbaro, meu irmão. Era um povo destruidor. Olhava para eles e falava, ali não, ali eu não entro. Mas Jesus diz, vai e pregue, porque eu conheço, vai se salvar, vai se libertar. Ei, irmãos, duas classes de pessoas a gente vê aqui nesse contexto. Alguns que querem se salvar e outros que querem atrapalhar. Uns que estão buscando a salvação e outros buscando confusão. Eles vinham atrás de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Sabe quem eram os publicanos? Eram odiados pelos judeus, cobradores de impostos. E os outros eram pecadores. E eles diziam, olha lá, ele come e bebe com eles. Aí Jesus conta outra parábola da ovelha perdida. Ovelha perdida. Alguém diz que está uma diferença entre a ovelha perdida e a ovelha que se perde. Entre a ovelha perdida e a outra que se perde. Ovelha perdida é o filho pródigo. Filho pródigo. Ele vira para o pai e fala, pai, me dá parte da minha herança, porque eu estou doido para pecar, pai. Mas eu não quero pecar na tua casa. Eu não quero pecar na tua presença. Pai, me dá metade da minha herança, a minha parte, que eu quero ir embora. Ele foi sincero, meu irmão. Tem pessoas que se afastam da igreja, mas a semente vai junto. A palavra vai junto. É a ovelha que se perde. Eu não quero pecar dentro da tua casa. E o pai pegou os valores dele e deu para ele. Eu não sei o que é pior, porque um dos irmãos dele permaneceu dentro da casa, trabalhando, mas não concordava nada com o pai, discordava em tudo do pai. Perdido na casa do pai. Nesse contexto aqui, Jesus fala da parábola do filho pródigo. E eu não sei o que é pior na vida de um pastor. É aquele que sai para pecar lá fora, ou é aquele que fica dentro da igreja continuando pecando, sem querer se arrepender? Depois eu pergunto ao pastor Ricardo.
Mas é tudo dor de cabeça, filho. Mas eu não sei qual é pior. Deus é que pesa isso na balança. A Bíblia diz que um saiu, mas saiu com a palavra no coração, com a semente no coração. Quebrou a cara, foi parar no fundo do poço. Aí eu lembro de João no seu evangelho: filhinhos, não peca não. Não peca. Sabe por que Jesus está voltando? Prepare-se. Para que serve um culto como esse? Para a gente se preparar. Para que a gente vem na reunião na igreja? Para ouvir tudo aquilo que por Deus é dito pela boca dos pregadores. Para nos corrigir, para nos consolar, para nos edificar, meus irmãos. Isto é preparação de quem quer entrar no céu, meu irmão. Não pequeis. Mas se pecar, existe um advogado, Jesus Cristo, o justo. Confesse, fale. Sabe por quê? Porque a festa já está pronta. Foi Ele quem disse: eu vou preparar lugar. Você vai ver no outro contexto que fala desta mesma mensagem, Mateus. Alguém que entrou na festa sem a roupa das núpcias. O dono chegou e falou: o que está fazendo aqui, meu filho? Cadê sua roupa de núpcias? Não tem. Joga ele fora. Não conheço. Ele foi. O filho pródigo foi embora, meu irmão. Pecou. E eu termino esta palavra aqui esta noite. Só que a Bíblia diz que em exato momento ele tornou em si. Ele caiu na real. E sabe qual foi o argumento dele? Para você que está me ouvindo. Eu aqui padecendo tudo isto, por causa da minha escolha, por causa das minhas decisões, enquanto na casa do meu pai, eles têm paz, eles têm segurança, eles têm alegria, eles têm a presença do Espírito Santo na vida deles. Mas escute, meu irmão, não adianta só você ter consciência dos fatos, não adianta só você parar e pensar: caramba, eu estou pecando, estou pisando na bola. Não, filho, isso não resolve nada. Porque a Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Sabe o que eu vou fazer? Disse ele: levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Ovelha perdida, meu filho. Ovelha perdida. Tá, você vai se levantar, mas vai continuar fazendo a coisa errada? Não. Agora eu vou me levantar e vou fazer a coisa certa. Eu vou me humilhar. Eu vou confessar os meus pecados ao meu Pai. Eu vou dizer: Pai, eu pequei. Sei que eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, Pai.
Mas, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Isso é edificar sobre a rocha. Isso é fazer a coisa certa de maneira certa. Pai, eu me equivoquei. Pois Isaías diz, irmão, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se prepare, meu irmão, porque a trombeta já está pronto para tocar, querido. Aleluia, aleluia. Às vezes eu fico pensando, eu nem gosto de pensar nisto, aleluia, pensando na parábola do rico e Lázaro. Aleluia, eu já disse que por trás de toda palavra tem uma verdade, meu irmão. Aleluia, aleluia. Diz a Bíblia, Jesus falando, a agonia daquele rico, lá naquele lugar de tormento. Imagina a tormenta das pessoas, porque a Bíblia diz que uma geração vai e outra vem, e nós estamos vivendo o nosso momento, meu irmão, de colocar aquilo que Jesus nos ensinou como prioridade na nossa vida. A tua prioridade é o reino dos céus? Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando o que é prioridade é colocado de lado, acaba caindo no esquecimento. Quando o que é prioridade é botado de lado, acredite, cai no esquecimento. Acaba caindo no esquecimento. Aí vem a frieza espiritual. É uma ação contínua, filho. A misericórdia do Senhor se renova sobre nós todo dia. É oração todo dia. É leitura bíblica todo dia. É comunhão com Deus todo dia. Não é para buscar o reino dos céus um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não. Não é para buscar o reino dos céus só domingo, dia de culto aqui, não. A nossa comunhão com Deus tem que ser todo dia. Jesus precisa conhecer a tua igreja, para que a gente não corra o risco daquele grande dia, Ele olhar para nós e dizer, eu não te conheço. Você não falava comigo, você não tinha relacionamento comigo. Aleluia, não sei quem você é. Aleluia. Voltarei e direi para o meu pai, pequei, pai. Ele pensou e fez. Aí eu lembro da pregação aqui de ontem. Pense, mas faça. Reino dos céus não é faz de conta. Não. A palavra dos céus, a palavra de Deus, o conselho do Senhor é, ei, povo, a prioridade é o reino dos céus. Tudo aqui vai passar. Você ama a tua vida, meu irmão? Ama a tua vida? Então salve ela. Então salve a tua vida. Abra o teu coração. Porque o filho pródigo voltou, reconheceu o teu estado. Levantar-me-ei, e levantando-se foi. Amém, querido? E a Bíblia diz que quando ele levantou e foi, a ação aqui promoveu uma reação lá na casa do pai. A Bíblia diz que a atitude dele de arrependimento, o pai sentiu lá na casa dele. E eu penso que eu posso conjecturar aqui, vendo o pai já correndo, chamando os servos, dizendo, prepara tudo, que eu estou indo ao encontro dele e pegar ele de volta.
Prepara! E foi aquela grande festa, meu irmão. Você vira para quem está perto de você e fala: tem uma grande festa preparada para nós. Aleluia. 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 E já estava tudo pronto. As vestes sujas, ele tem uma novinha para você. Foi desonrada, ele tem um anel de honra para pôr no teu dedo. Ele tem. Está tudo prontinho para você. O bezerro cevado. Amém, querido? E eu termino essa palavra dizendo: o Pai te espera. O Pai está contando contigo aqui na face da terra. Eu estou me esforçando muito para parar de dar problema para a igreja. E poder fazer mais alguma coisa por reino dos céus. Olha aqui, irmãos, eu vou terminar agora, já passou 5 minutos. Eu trabalho com pessoas que é considerada a pessoa que vive às margens da sociedade. São pessoas deficientes, são pessoas problemáticas, pecadoras, ladrões, alguns cometeram homicídios. Mas eu fico pensando Jesus falando para esse povo aqui: olha, as meretrizes, as prostitutas, os publicanos e os pecadores estão se convertendo, hein? Ó, eles vão entrar diante de vós no reino dos céus, hein? Vocês não querem se converter, disse Jesus. Vocês estão dentro da igreja, não querem se acertar, disse Jesus. Vocês conhecem a palavra, mas não querem fazer a coisa certa, disse Jesus. Existe traficante se convertendo. Existem moradores de rua se convertendo. Existem prostitutas se convertendo. Existem assassinos se convertendo. Porque há uma igreja saindo pela face da terra, tocando trombeta em Sião, aleluia. E o que Jesus está falando é o seguinte: prepara-te, porque ele falou isto para os religiosos da época, no Mateus 21, versículo 32, dizendo: ó, João Batista veio no caminho de justiça, pregou para vocês, nem assim vocês se converteram, mas escuta, as meretrizes, os publicanos, os pecadores, eles entrarão diante de vós no reino dos céus, e vocês ficarão de fora. Vira para quem está perto de você e fala: Jesus está salvando, Jesus está libertando, aleluia. A prova está no ladrão da cruz. Homem de fé, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele outro que rejeitou a palavra, bom, a escolha foi dele. Mas aquele que crer na minha palavra será salvo. Prepara-te, igreja. Pregue o evangelho. Não se cale, porque há vidas olhando para você. Há pessoas lendo a tua vida. Que milhares e milhares de vidas possam se converter olhando para nós, tendo a gente como exemplo de vida. Prepara-te, que a trombeta vai tocar. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.